Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Professor Patrick Rocha. Nosso lema é aprender e evoluir. Eu vou pedir, se você gostar do nosso vídeo, inscreva-se, dê seu like e compartilhe. Tá? Nós estamos estudando aqui os PETs, tá? O PET de filosofia do terceiro ano, semana 3, tá ok? Na semana 3, então, o eixo temático são os valores, o tema é liberdade e determinismo. Olá, estudante, vou fazer a leitura, os comentários, contextualizações e depois, no final, as resoluções das atividades, tá bom? Você já parou para pensar nos eventos e determinações da vida que não dependem de escolhas conscientes? Nosso DNA, o ano que nascemos, nossa família de origem, os costumes tradicionais não foram escolhidos por nós. Você lê este texto graças à oferta de oxigênio, clima, pressão atmosférica, ideias que o planeta oferece a você. Como você viu na semana anterior, a parte da sua vida é cultura. Do ponto de vista cultural, você internalizou os valores morais, os costumes, as expectativas de gênero compartilhadas pela nossa sociedade. Ser filho, estudante, namorado, cidadão são papéis sociais roteirizados por sociedades que nos antecederam. Então parece que existe um roteiro, né? Então existe uma cultura aí da qual, né, as pessoas são cobradas para viverem de acordo com os costumes, né, daquela cultura. Por exemplo, vamos lá pensar aí, por exemplo, uma moça que tenha 30 anos, ela 30 ou mais de 30 anos, 35, 40 anos, se ela é solteira, ela recebe uma pressão social da sua família, uma pressão cultural para se casar, para ter filhos, entendeu? Isso acontece também com os homens, né? Então, gente, são coisas assim, mas você não vai casar, você não vai ter filho, né? Então, coisas assim que fazem parte da cultura, por isso que fala, parece roteiro de filme, roteiro de novela. Você tem que seguir isso, senão você está fora desse padrão, entendeu? Então, de certa forma, os mortos comandam os vivos, pois foram eles que construíram as instituições reguladoras da vida em sociedade. Então, é um costume de pessoas que já morreram há muitos anos atrás, né? Tipo, e tem gente que ainda segue, mesmo em 2021. Tem gente aí que escolhe, por exemplo, aí, né, casar muito cedo, casar com 15 anos, ter filho com 15 anos, né, coisa assim que os avós, os bisavós faziam, entendeu? Aí por isso que tá falando, os mortos ainda comandam o jeito que a gente vive a sociedade, né? Por quê? Porque a gente arrasta alguns costumes até hoje. Diante dessa avalanche de determinações naturais e culturais que recebemos, é possível falar em liberdade humana? Se sim, que tipo de liberdade é esta? Este é o problema abordado essa semana. Se liga nesse papo. Recapitulando, liberdade e determinismo. Vamos lá falar então. O texto que segue evidencia a dificuldade que há entre definir a vida humana como um produto do destino, que é o determinismo, você está determinado a isso, tem um destino tal, ou como consequência de escolhas conscientes, é liberdade. Então existe aí o que as pessoas vivem? As pessoas são determinadas ou as pessoas são livres? Elas escolhem realmente. Talvez sejamos tentados por um sentimento de liberdade, de reconhecimento de que podemos sempre escolher, que nos aparece de súbito, mas é preciso investigar a fundo para que não sejamos pegos de surpresa. As evidências em favor da liberdade são percebidas em atos simples, como querer levantar o braço, caminhar, pensar em um sorvete, etc. Aparentemente somos livres para tudo isso, mas será que nossas ações são mesmo livres? Pensemos na situação de se matar a sede com um grande pote d'água, um copo d'água. Pode ser um pote também, né? Pode-se caracterizar este ato como sendo livre? Ou devemos atrelá-lo necessariamente à sede que o ocasionou? Tipo assim, você está bebendo porque você quer beber ou você está bebendo porque você tem sede?
é, ou devemos atrelar necessariamente a sede que ocasionou. Em uma relação de causa e efeito que pode ser observada em todas as nossas ações, eis o drama em que nos colocamos. Para que fiquem mais claras as consequências éticas dos nossos problemas, lembrando que a ética trata de tudo aquilo que diz respeito à ação do homem, imaginemos as seguintes situações. Primeiro, que somos todos livres, pois podemos fazer aquilo que nos der na telha. Não há quaisquer restrições, leis, normas, obediências ou autoridades que devemos satisfação. Nesse cenário utópico, conseguiria o homem construir para si uma sociedade boa e justa? Já pensou se todo mundo fizesse o que quisesse, o que desse na telha? Teriam todos os mesmos direitos? Basta observarmos os conflitos diários em uma sociedade regrada para imaginarmos que a liberdade total e absoluta não constituiria uma sociedade justa. Uma sociedade regrada é com regras, entendeu? Como a gente vê com uma sociedade com regra que já é difícil. Agora você imagina uma sociedade livre nesse sentido, né? Sem regras nenhuma. Consideremos a liberdade a partir de um segundo cenário. Imaginemos agora que todos os nossos atos são condicionados por uma série de fatores que tomamos em conjunto nos permitem afirmar com algum grau de certeza quais serão as nossas escolhas. Nessa perspectiva, nada do que fizermos ou pensarmos parecerá livre. As causas de nossas ações, os condicionamentos, podem ser os mais diversos. Podem ser, por exemplo, de ordem genética, o que implica que, por mais que eu queira, não serei mais alto do que o que estabelece meus genes. De ordem ambiental, tipo assim, se você, por exemplo, eu quero ser alto, mas se a sua família é todo mundo baixinho, não adianta porque você vai querer ser alto, entendeu? Você vai se esforçar para ser alto que você vai ser alto. Não, você vai atingir, você pode até ficar um pouco mais alto que seus pais, seus irmãos, mas você não vai ser uma pessoa de uma estatura alta, entendeu? Vai continuar sendo baixinho, mesmo sendo um pouquinho maior que os outros. De ordem ambiental, que se pode ilustrar pelas influências que sofremos do círculo de pessoas com as quais convivemos, de uma ordem divina onisciente, que implica tudo que já está pré-determinado para nós e apenas fazemos o que deveríamos fazer, não nos restando nada a não ser cumprir o destino, ou ainda de ordem das paixões, das inclinações que sentimos, como a sede, o medo, o amor, a coragem, antecedentes causais de atos possíveis de ser previstos, entre outras coisas. Como podemos observar a questão acerca do determinismo e da liberdade pode ser colocada de várias formas, sem que, contudo, possamos chegar a alguma conclusão da qual eu possa dizer: eis a verdade. Quando visto de perto, liberdade é um tema mais complexo do que parece. No dia a dia, as pessoas associam liberdade com a possibilidade de realizar todas as vontades. E não é bem assim, entendeu? Mas fisicamente, socialmente, isto é impossível. E se alguém consegue realizar suas vontades, não seria ele próprio escravo das inclinações do seu desejo? Olha, você vê que interessante. Se ele faz tudo, quer dizer, então ele é escravo dos desejos dele. Por outro lado, parece temeroso compreender o ser humano como alguém sem arbítrio, sem liberdade nenhuma. As consequências éticas seriam desastrosas se essa perspectiva fosse o horizonte. Uma resposta possível a esse problema é a de Jean-Paul Sartre, filósofo do século XX, nosso filósofo francês. A existência precede a essência. Vamos conhecer os fatores que Sartre enumera como limitadores da liberdade humana. Ele diz o seguinte: longe de podermos modificar nossa situação a nosso bel prazer, parece que não podemos modificar a nós mesmos. Não sou livre nem para escapar ao destino de minha classe, minha nação, minha família, nem sequer para construir meu poderio ou minha riqueza, nem para dominar meus apetites mais insignificantes ou meus hábitos. Nasce operário francês,
sifilítico, hereditário ou tuberculoso. A história de uma vida, qualquer que seja, é a história de um fracasso. O coeficiente de adversidade das coisas é de tal ordem que anos de paciência são necessários para obter o mais ínfimo resultado. E ainda é preciso obedecer à natureza para comandá-la, ou seja, inserir minha ação nas malhas do determinismo. Bem mais do que parece fazer-se, o homem parece ser feito pelo clima e a terra, a raça e a classe, a língua, a história da coletividade, da qual participa, a hereditariedade, as circunstâncias individuais de sua infância, os hábitos adquiridos, os grandes e pequenos acontecimentos de sua vida. Jean-Paul Sartre, o ser e o nada. Mesmo com todos esses fatores, que o Sartre fala aqui, Sartre compreende o homem como um ser livre, ou seja, não determinado. Ao contrário do objeto em que a essência precede a existência, no homem a existência antecede a essência, ou seja, primeiro o ser humano existe, faz escolhas, só depois ele concede descrição, essência, de quem ele é. Para ilustrar a distinção, imagine um trabalhador construindo uma casa. Antes da casa ser construída, ela já existia como essência, um projeto arquitetônico na planta. Então, por exemplo, você pensa aí, numa casa, antes da casa existir, com as suas paredes, seu teto, seu chão, ela existe no papel, entendeu? A existência da casa apenas concretiza seu projeto, sua natureza essencial, mas isto não ocorre quando observamos uma criança ao nascer. Por maior que seja a expectativa da família, ninguém consegue dizer com absoluta certeza qual é o futuro de uma criança quando ela nasce. Não existe isso, Então a gente pode imaginar, como uma criança vai ser, mas prever exatamente como ela vai ser é difícil. Sartre afirma que o homem é condenado à liberdade. Por que condenado à liberdade? A princípio a frase parece incorreta, porque quem é condenado não pode ser considerado livre. Contudo, se pensarmos na condição humana, esta frase ganha sentido. Não escolhemos nascer, não podemos escolher viver para sempre. E entre o nascimento e a morte, somos responsáveis por todas as escolhas que fazemos, pois a consciência oferece ao ser humano a possibilidade de escolher. Sempre haverá pelo menos duas possibilidades. Mesmo quem não escolhe, mesmo quem prefere viver no deixa a vida me levar, vida leva eu, é livre, pois fez uma escolha. Escolheu não escolher. Então, mesmo que a pessoa não escolha, ela está escolhendo. Entendeu? Eu vou empurrando com a barriga. Não. Você também, não, eu vou fazer o que a maioria faz. Não, você está escolhendo. Você está escolhendo fazer o que a maioria faz. Então é uma escolha. Ah, eu vou me calar. Não, você está escolhendo se calar. Ah, eu vou protestar. Não, eu vou apoiar. Entendeu? Eu vou ser de esquerda, eu vou ser de direita, eu vou ser de centro. Tudo você escolhe. Ah, eu não vou mexer com política. Então, até a sua posição não política é uma posição política, Nesse sentido, é uma escolha também. Mesmo que não escolhe, mesmo que porque prefere viver, deixa a vida me levar, é livre, pois quem fez uma escolha escolheu não escolher. É impossível ao ser humano se livrar da liberdade. É impossível. Interessante, Somos condenados a fazer escolhas e a nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos. Entendeu? Quem escolheu somos nós, quem escolhe somos nós. Então, nesse sentido, se deu certo, se não deu, o problema é seu. Entendeu? Então, por quê? Você que é responsável por escolher o que você quer, tá? É isso que o Sartre está falando. A liberdade humana precede a essência do homem e torna-a possível. A essência do ser humano acha-se em suspensa na liberdade. Logo, aquilo que chamamos liberdade não pode se diferenciar do ser da realidade humana. O homem não é primeiro para ser livre depois.
não é primeiro para ser livre depois. Não há diferença entre ser do homem e o ser livre. Jean-Paul Sartre, o ser e o nada. Tem as referências, depois na apostila online você consegue entrar nesses sites para saber mais. Então, ok, vamos lá para as atividades. Número 1, considere o texto abaixo. Dostoiévski escreveu, o escritor russo: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Eis o ponto de partida do existencialismo. De fato, tudo é permitido se Deus não existe, e, por conseguinte, o homem está desamparado, porque não encontra nele próprio, nem fora dele, nada a que se agarrar. Para começar, não encontra desculpas. Jean-Paul Sartre: existencialismo é um humanismo. Tomando o texto acima como referência, marque a alternativa correta. Vamos lá. Vamos começar pela E aqui, vamos inverter aqui. Para Sartre, o inconsciente humano o impede de ser plenamente livre. O inconscientemente impede de ser plenamente livre. Por isso é necessário que haja uma ideia coercitiva, como a ideia de Deus, para impedi-lo de fazer o mal. Isso aqui está errado, não condiz com o pensamento acima. Para Sartre, a expressão tudo é permitido significa que o homem livre nunca deve considerar os outros e pode fazer tudo o que quiser sem assumir responsabilidades. Não, está falando que a gente é responsável por aquilo que a gente faz. A C. Defender que tudo é permitido significa que o homem não deve assumir o que faz, pois todos os homens são essencialmente determinados por forças sociais. Não, o homem deve assumir o que faz, ele é responsável. B. O existencialismo é uma doutrina que propõe a adoção de certos valores como liberdade e angústia. Para o existencialismo, a liberdade significa a total recusa da responsabilidade. Também vai na mesma linha das outras aqui. Não, nós somos responsáveis, entendeu? Nós temos parcela total de responsabilidade daquilo que a gente escolhe fazer. A. Nesse texto, Sartre quer mostrar que a sua teoria da liberdade pressupõe que o homem é sempre responsável pelas escolhas que faz e que nenhuma desculpa deve ser usada para justificar o ato. Então, está correto a letra A, tá bom? Então, essa aqui, ok? 2. Enem. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, Rio de Janeiro, 1980. A Simone de Beauvoir também, né, que é existencialista, companheira do Sartre, ela vai falar que ninguém nasce mulher, mas se torna mulher, entendeu? Mas são as escolhas que a mulher faz. Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca o que? É a letra C, a organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero, tá bom? Letra C, a 2. Racionais MCs é um grupo brasileiro de rap fundado em 88. As letras das músicas traduzem a realidade das pessoas que moram na periferia das grandes cidades. Revolta, esperança, resistência são obra-prima da poesia deste grupo. Nego Drama é uma das canções que se tornaram um marco na discografia do rap brasileiro. Leia e pense sobre um trecho dessa canção. Se possível, escute a música toda lá no YouTube, tá bom? Desde o início por ouro e prata, olha quem morre, então veja quem mata. Recebe o mérito, a farda, quem pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros escritos. Não é conto, nem fábula, lenda ou mito. Ele está falando que é uma verdade. Não foi sempre dito que preto não tem vez? As oportunidades, os direitos e a própria riqueza estão distribuídos desigualmente em nosso país. Relaciona o conceito de liberdade de Sartre e a letra da Canção dos Racionais. Em situações de desigualdade, racismo, violência, é possível afirmar que todos os homens são livres da mesma forma? Por quê?
Aqui é uma sugestão, tá, de resposta, tá? Depois você pense e elabore a sua própria. É assim, os homens são todos livres da mesma forma? Claro que não. Infelizmente vivemos em uma sociedade onde quem tem dinheiro e poder é livre para viver a vida que quiser, enquanto as pessoas pobres e trabalhadores não são donas nem de seu horário, pois devem trabalhar muitas horas por semana para sobreviver. Não são livres para ir e vir, porque em muitos lugares existe exclusão e preconceito. Enquanto existir no mundo sinais de racismo, homofobia, machismo, intolerância, violência e corrupção, as pessoas são julgadas pelo que possuem e não pelo que são. Infelizmente, é a verdade que nos humilha e violenta a cada instante. Tá certo? Então, uma sugestão, eu vou desejar para vocês aqui bons estudos e lembrar, né? Isso, se você puder, gostou desse vídeo, dê seu like e compartilhe. Grande abraço para vocês, até mais, valeu, tchau.